O Cantarelli levantou uma bola interessante aqui, que ele falou assim, você não acha que os resultados não mascaram uma má gestão que vinha passando no futebol do Flamengo? Que agora parece que o processo está sendo refeito de E novo. agora a gente fala do Dorival Júnior, que não é um cara com grandes títulos, não é um cara com uma carreira brilhante, mas o Dorival é o feijão com arroz. Você acha que se o Dorival não ganhar uma Libertadores, uma Copa do Brasil, lutar pelo título brasileiro, os caras não vão renovar o contrato do Dorival? Eles vão renovar. O Dorival já foi tapa-buraco muitas vezes, em vários clubes. Só que o Dorival, ele fez a melhor campanha da história do Ceará na Sul-Americana. Foi o time com o maior número de pontos na fase de grupos. Se eu não me engano, o Ceará tomou um gol em toda a fase de grupos. Foi uma campanha impressionante. E aí ele vem para o Flamengo com um elenco que ele já conhece, já trabalhou com vários jogadores, né? Abraça o time e chega e fala. Porque eu acho que a preleção do Dorival, no primeiro dia que ele chegou, foi o seguinte: eu não quero o Flamengo de 2019 de volta. Aquilo lá ficou lá. Eu quero o Flamengo de 2022. Eu quero entrar para a história com vocês. E vocês não desaprenderam a jogar bola, não. Nós temos o melhor elenco. Eu acho que ele foi fundo, sabe? Mexeu com o brilho dos caras. E é o que está acontecendo. Se o Flamengo vai ganhar alguma coisa esse ano, a gente não sabe. A gente não tem bola de cristal. Mas a diferença do trabalho do Dorival Júnior, que estava aí chutado e esquecido, tapando buraco em clubes, não vou dizer em clube de menor expressão, mas não é aquele... O Dorival não pegava trabalhos de clubes de frente. Pegou lá o trabalho do Santos lá e tal, mas clube de ponta, né? Não que o Santos não seja um clube de ponta. Não, Não não. tava com estrutura e time de ponta. Não, eu até coloquei o Santos como clube de ponta. Eu tô falando. Teve o trabalho do Não, Santos. eu só tô deixando claro pra tu Sim, mesmo não ser mal interpretado. sim, sim. Eu entendi. Tirando o trabalho ali que ele fez do Santos, por exemplo, se o Palmeiras mandasse o Abel Ferreira, você acha que o Palmeiras ia no Dorival? Não. Esquece esse trabalho que ele tá fazendo agora. O Corinthians, o Atlético Mineiro, não ia. Você tá entendendo? Então, o Dorival chega e ele não inventou o futebol. Ele faz o simples. E o Flamengo tá aí, lutando, salvando o ano do Flamengo e desconstruindo algumas coisas que foram feitas com o Paulo Souza e dando um banho, uma aula de futebol no português que entende muito. É muito intelectual. Ele entende muito de futebol. Ele só não consegue colocar em prática. Aliás, nas coletivas ninguém entendia nada do que ele falava. Pô, foi embora. Cara, outra situação. O Dorival começa a desmistificar a história de que Pedro e Gabigol não jogam junto, né? Mas aí, você não sabe como é que foi a conversa. Ele chegou pro Gabigol e falou assim: Gabigol, você jogou comigo no Santos do Ricardo Oliveira. Pô, o Ricardo Oliveira era o centroavante e você saía pelas beiradas. Ele foi vendido pra fora como ponta. Como ponta. E ele fez muito bem essa função com o Ricardo Oliveira. Os anos se passaram, o Gabigol atuou ali mais próximo da área. O Cuca bota ele dentro da área em Sim. 18. Aí, ele chegou e falou assim: se você jogou com o Ricardo Oliveira, você pode jogar com o Pedro. Sabe por quê, cara? Qualquer treinador que entenda isso aqui de futebol, um pentelho, sabe que o Pedro é um dos maiores centroavantes do país. E vou mais. Não se surpreenda se o Tite levar o Pedro para a Copa. Porque qual jogador hoje na seleção brasileira tem características parecidas com o Pedro? 9-9 puro, 9-9 A puro. maioria é móvel. O Pedro, ele é aquele cara que ele puxa 2-3 na marcação, ele faz o pivô, ele faz o facão, ele chuta bem, ele cabeceia bem. É um jogador que está sendo observado pelo Tite. Só que era um jogador esquecido no Flamengo. Entrava treinador, saía treinador e nada. E mesmo como reserva ele tinha média de gol alta. Tinha média de gol alta. Aí teve aquele problema da seleção, a seleção olímpica. Né? Achei um erro aqui. Pô, aquilo ali, até eu falei na época. O Flamengo tirou o sonho do Pedro E pra nem de usar. disputar uma Olimpíada e em alguns jogos não usava o Pedro, né, pelo Flamengo. Ele ficou muito mexido com aquilo, o psicológico dele ficou abalado. Mas o Pedro é um garoto muito puro, né? Evangélico, Sim. frequenta a igreja.
E ele sabia que ele ia dar a volta por cima, ele sabia que ele ia passar por tudo isso. E eu acho que a coroação vai ser a convocação para a seleção brasileira. O Tite estava no Maracanã contra o Atlético Paranaense. O Flamengo jogou bem. Ele não teve muito destaque, teve uma bola na trave, se movimentou bastante. Mas o Tite vem observando o Pedro já há algum tempo. Você vê que na vitória contra o Avaí, fora de casa, e que o Dorival preparou muito o Flamengo para aquele jogo que seria o jogo mais difícil da sequência, o Avaí fora de casa, porque o Barroca ele organizou coletivamente o Avaí. O Avaí pode ser um time fraco individualmente, mas o coletivo do Avaí é forte. Times que vão enfrentar o Avaí na ressacada, eles vão sentir isso. E aí o Flamengo... Um dos melhores mandantes do campeonato. Sim, e aí o Flamengo consegue uma virada com 2 gols de Pedro. O Arrascaeta teve função dele, foi decisivo, o Gabigol no passe do Arrascaeta, enfim, conjunto da obra. Mas daqui a 2 anos você vai lembrar que o Flamengo ganhou do Avaí lá, na ressacada, que é difícil. Porra, foi a primeira vez que o Flamengo ganhou o Avaí na história, em jogos oficiais, lá. Isso, guerreiro. Tô te falando.